é preciso disciplinar o crescimento e vencer a topografia desafiadora. Por exemplo, os historiadores, como o Cid Teixeira, por exemplo, eles dizem que entre a Praça Castro Alves, onde hoje é a Praça Castro Alves, e o São Bento tinha ali um socavão, que posteriormente é que teve que aterrar para poder permitir que os bondes subissem e tudo mais. Olha, por exemplo, eu vou dizer que a Misericórdia não era plano ligado ali dentro, tinha um buraco. Você saía do elevador, da praça, do elevador Lacerda, caminhando e descendo. Você repare que tem um buraco ali no fundo da Misericórdia e que tem uma escadaria que vem lá de baixo da 28 de setembro. Aquilo fazia assim, olha. Mas foi retificado justamente para praticar o transporte. Tanto que a primeira cerca de Luiz Dias, antes de fazer a muralha, foi por ali. Ele utilizou esse buraco e botou a cerca cá em cima como defesa, para melhorar as condições de defesa. Isso aconteceu até em Roma, na época dos papas, coisa que aconteceu mais antigo. Muita coisa da cidade de Roma foi trucidada com grandes aterros, encobrindo, inclusive. Você vê algumas igrejas estão a 4, 5, 10 metros abaixo da cota da rua. Você vai e tem que descer uma escada, porque subiram avenidas, criaram coisas. Então, no século XIX, né, a cultura da conservação é uma coisa que se estabelece mais a partir do século XX, progressivamente, e que hoje, graças a Deus, é uma coisa que está realmente permanecendo. E é um desafio a inteligência das pessoas resolverem os seus problemas urbanos sem demolir aquilo que é testemunho do passado. O Campo Grande, por exemplo, não existia. Também era outro socavão que os ingleses se mobilizaram e ajudaram a construir, né? Estes poucos locais na cidade de Salvador tiveram tanta alteração urbana quanto o Campo Grande. O aterro do Campo Grande é maior do que a altura do monumento ao Caboclo. O aterro do Campo Grande é maior do que a altura do monumento ao Caboclo. Ali estava a confluência do Vale do Canela, aquele que você vê ainda hoje atrás da Escola de Belas Artes. Quem vem pela Avenida do Vale vê bem o desnível que ali está, com a confluência do Vale, onde está o fundo do Teatro Castro Alves. Quem vem por cá também vê a concha acústica do Teatro Castro Alves, se prolongava até o mar, até cá dentro. O Campo Grande é todo ele resultante de aterros. A cidade de Salvador foi muito mexida, principalmente, vamos dizer, aí é a Cidade Baixa, né? A Cidade Baixa só tinha uma nesguinha. E foram invadindo isso, olha, os engenheiros militares sempre. O João Coutinho, que criou o primeiro plano defensivo depois de fundada a cidade, foi João Coutinho, em 1680, 85, por aí assim. Eles falavam muito nesse projeto de que existia a Conceição, era da praia mesmo, tá na praia. Depois que eles começaram a invadir o que eles chamavam a área do Salgado. O que é o Salgado? O Salgado do Rei. Porque toda esta área, como hoje a gente diz, área de marinha, naturalmente era o Salgado, que era propriedade do rei. Só se podia construir com autorização real. Mas você sabe que no Brasil, nada, esse problema de autorização, de lei, aqui tem para ser descumprida, né? Então, quando o engenheiro militar chegou aqui, o Coutinho olhou e disse: mas está todo mundo invadindo isso aqui, estão invadindo o Salgado, que só o rei pode dar autorização, e ninguém foi autorizado. Todos os negociantes que tinham relação com o mar, onde chegavam os saveiros, recebiam navio, mercadoria, foram fazendo seus armazéns e foram invadindo, né? Aí chegou a época que, do porto já, a necessidade do porto, também teve-se mais adiante para poder dar calado aos navios, né?
Aí você foi até a zona do porto lá. O Porto de Salvador já existia de modo rudimentar e tal. À medida que o tempo passa, as embarcações vão mudando, ele vai requerendo melhores condições, as cargas vão ampliando. E o Porto de Salvador sofre uma reforma, precisava de espaço, inclusive, que representou aterro. Mas, note, ele sofre reforma em várias etapas. Tanto que, em função do porto, o que aconteceu? Os trapistas quebraram, o mercado do ouro entrou em parafuso, né? Quebrou, fechou e foi mais, né? E por aí foi seguindo, principalmente os trapistas. O Barnabé, o Adelaide, porque o porto fez a função deles. Ele serviu como uma espécie de armazéns, seria uma espécie de, digamos, supermercado da época, né? No grosso, no varejo. Só que eles pegavam todas as importações ou segurava o que era para ser exportado para colocar nos navios. Os armazéns do porto fizeram essa função e morreu aí. Era planejado o porto como um todo, mas só uma parte foi feita. Depois, sequencialmente, governos posteriores, essas partes foram executadas. E mais uma vez o dedo de Arlindo Fragoso. Novos aterros permitem a modernização do porto. Tem uma etapa muito importante de aterro que foi feito no primeiro governo de José Joaquim Seabra. Então, Seabra foi um homem da aplicação da engenharia, não é? E o homem do desenvolvimento de infraestrutura. Como ministro de Viação e Obras Públicas, ele construiu a Belém-Morpará, não é? E tudo mais, e terminou concorrendo ao governo da Bahia, sendo governador. Quando ministro, ele conseguiu viabilizar recursos para a construção do porto. Num dos lugares do porto, ele conseguiu calado até de 10 metros, coisa que na época era realmente um calado dos maiores navios. Hoje não é mais, era um calado dos maiores navios. E essa obra tem início em 1908, mais ou menos. Ele assume o governo da Bahia em 12, portanto, antecede, ele era ministro, né? E é uma grande obra de engenharia importantíssima para a modernização do porto, né? Em Salvador. E o que se agregou de plataforma na Saia de Baixo é impressionante. Ele construiu também o quebra-mar mais importante. A Baía de Todos os Santos é aberta, abre para o sul e leste, com o Niton, e chegam aos ventos das frentes frias, né? E provoca ressaca, ondas até de 3 metros de altura. Ele fez aquele quebra-mar principal ali, que ali contorna o Forte São Marcelo, evitando que as ondas viessem até o porto, até o cais do porto, né? Ele fez muita obra, muita coisa, tá entendendo? Inclusive, quem ajudou muito nas obras dele foi o Arlindo Fragoso. A primeira etapa é de 13, em 12 se inaugurou o Mercado Modelo, que substituiu o antigo mercado de Santa Bárbara, que tinha ali embaixo, onde se construiu o prédio da rede ferroviária, na Praça da Inglaterra, né? E a estátua do Seabra está ali na Praça da Inglaterra, obviamente. Aquele aterro da Cidade Baixa não é só uma obra realmente. Só se repetiu isso anos depois, lá no Rio de Janeiro, ali no aterro do Flamengo. Foi quando se repetiu a obra. Quantos anos depois disso? Aquilo foi feito em 1920.
34 ou 40 anos depois é que veio se fazer a obra do aterro do Flamengo. Ele aterrou aquele, sim, e o seu pensamento foi pervertido, né? Porque ele pensava em fazer a Avenida Jequitaia desde ali do comércio até a calçada, mas pensava em fazer um bulevar que fosse até o São Joaquim, a enseada do São Joaquim. Mas aí veio a guerra, os americanos pediram aqui provisoriamente aquela área ali, fizeram a base Baker, aí a Marinha usou provisoriamente não sei o quê, era de madeira, hoje em dia já é de alvenaria de tijolo e se perpetuou ali, prejudicou incrivelmente. Ele tem duas épocas de Seabra, né? O Seabra entrou com o bombardeio de 1912, né? Houve um incêndio que queimou-se a biblioteca pública, que ficava na lateral do palácio, ao lado ali do elevador Lacerda, naquela ala do elevador Lacerda. E com isso queimou-se grande acervo de revistas e jornais antigos, documentos antigos. O arquivo público funcionava uma parte dentro da biblioteca. Pois bem, Seabra fica com a obrigação moral de reconstruir o Palácio Rio Branco. E ele ficou de 1912 a 16. E depois, quem sucedeu era um cupincha Você conhece na história mais recente, gente que deixava governador, né, para ir passando. Mas o Seabra deixava e ficava mandando por detrás. Então veio o Muniz de Aragão, que era amigo de Seabra, ele botou 16 a 20. Aí ele voltou depois. Ele revolucionou isso aqui, né, a cidade. Pode-se dizer o que quiser do José Joaquim Seabra. Seabra, sim, foi um visionário. E ele moderniza a cidade, entre aspas, com o urbanismo revolucionário. Precisava alargar a Rua Chile. A Rua Chile era uma estreita, a rua direita do palácio era muito estreita. E naquele tempo já se chamava Rua Chile, mas era muito estreita. Seabra resolve alargar a Rua Chile. Urbanismo revolucionário, demolidor e construtor. Primeiro, ele traz de São Paulo para cá uma leva de engenheiros, arquitetos e artistas plásticos italianos, que eram a vanguarda paulista, né? São Paulo, a migração italiana foi fundamental para o desenvolvimento de São Paulo, da economia e das artes e da engenharia. E ele traz para cá o Filipe Santoro, o Rossi Batista, e esses arquitetos e engenheiros vão construir obras urbanas e obras arquitetônicas. É Arlindo que abre, no governo de JJ Seabra, a Avenida 7 de Setembro. Das pranchetas da equipe que ele contratou, surgiu a ideia justamente de construir a Avenida 7 de Setembro, que começaria na ladeira de São Bento e iria até a Barra. Seria uma avenida no mesmo estilo da Avenida Central do Rio de Janeiro. Larga, bastante iluminada, com ruas laterais que alimentavam o fluxo de veículos e de pedestres. Então, Seabra teve um projeto ousado de fazer essa reforma urbana da cidade. Está aí até hoje? As ruas de Salvador eram estreitas e entrecortadas, era um labirinto. Não havia uma rua muito reta, por exemplo. Havia um pedaço de uma rua, virava à direita, outro pedaço, virava à esquerda. Era um emaranhado. E ele fez o quê? A maior avenida que nós temos em Salvador, a Avenida Urbana, que é a Avenida 7 de Setembro, né? Para abrir a Avenida 7, precisavam passar o trator por cima das ruas e becos e ladeiras da velha cidade de Tomé de Souza.
Mas ele abriu e foi aí que... A obra que exigia uma série de intervenções urbanísticas, porque além de derrubar igrejas e prédios públicos, prédios particulares que estavam na frente... Saiu comendo fachada de igreja, derrubando solares. Então, quando se abre, tem que derrubar a igreja de São Pedro, que ficava ali onde é o relógio de São Pedro, ficava de frente para o mar. Ora, a avenida tem que passar pelo meio da igreja. Lá na frente tinha outro trambolho pela frente, que era tirar o Senado Estadual, onde é hoje o Instituto Histórico da Bahia. O prédio foi cortado pela metade. Metade passou a Avenida 7, a outra metade está preservada ali onde tem hoje aquele curso de segundo grau, Grandes Mestres, onde funciona o Instituto Histórico da Bahia. Se vocês notarem bem de frente, você nota que tem uma ala, a torre, e a outra ala que desapareceu, a torre está na ponta, porque cortou o prédio exatamente no meio. Comendo frente de casa, quintal de outra, pomares, e levou em frente. E essa Avenida 7 finalmente é concluída. E a cidade ficou maravilhada. No dia da inauguração, à noite, 7 de setembro, o povo ficou na rua até meia-noite, só passeando para lá e para cá. E meia-noite naquela época era um troço. Ave Maria, nunca tinham visto uma coisa daquela, com a luminosidade daquela qualidade. E, inclusive, nesse dia ocorre o primeiro atropelo na Avenida 7, porque a multidão está passando e os carros, os pouquíssimos carros que tinha, também estavam desfilando. Foi um atropelo muito de pequena proporção, a pessoa apenas ficou ferida e tal, não sei o quê. O jornal registrou, os jornais registram, que o povo não queria sair do meio da rua. E olha que não tinha trio elétrico, não teve show de inauguração, não teve nada. Houve apenas um desfile pela tarde. E juntou com a vontade da cidade ir para mais em frente e chegamos hoje nessa avenida que começa na Castro Alves e vai até o final da Barra, né? E tinha também, Seabra tinha uma pretensão de derrubar o mosteiro de São Bento e construir ali um novo palácio do governo. Aí foi que a porca torceu o rabo, porque mexeu com uma instituição antiquíssima que estava em Salvador desde a época de Tomé de Souza. O primeiro mosteiro beneditino das Américas foi o de Salvador. Depois foi construído do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro nasceu a partir do de Salvador. Isso aí causou uma comoção muito grande. A própria sociedade baiana se agitou e as damas foram, o abade do mosteiro de São Bento, resolveram serrar fileiras para que o mosteiro não fosse derrubado. Eles vão, essa comissão de senhoras, liderada pela esposa de Bernardo Martins Catarino, e as mulheres, as esposas dos principais capitalistas da Bahia, foram ao Palácio da Aclamação com o abade do mosteiro de São Bento e pediram para a Seabra reconsiderar. E estavam organizando já campanhas e não chegou a ser realizado, mas seria a primeira passeata em ruas de Salvador, já nesse século XX, seria promovida pelas dondocas da alta sociedade e pelos monges do mosteiro de São Bento. Elas prometeram ir às ruas para ficar na frente, para evitar que fosse derrubado o mosteiro de São Bento. Felizmente tal não aconteceu. Seabra resolveu recuar. Acredito até que por graças ao Arlindo, né? Ele nomeia uma comissão presidida por Arlindo Fragoso para estudar uma alternativa, que seria preservar grande parte do mosteiro de São Bento e a igreja seria reconstruída um pouco mais recuado e com a frente voltada para a Avenida 7. Hoje a frente é voltada para o mar.
O que Seabra queria fazer? A Avenida 7 passaria, ele reconstruiria a igreja de São Bento, mas com o lado voltado para a Avenida 7. Ao contrário de hoje, que ela está voltada de frente para o mar. Mas Arlindo Fragoso era muito hábil, ele tinha uma habilidade muito grande, ele tinha um conceito que era uma pessoa intelectualizada, uma pessoa muito sensível, e ele era muito jeitoso, muito hábil politicamente. Arlindo Fragoso faz uma alteração no projeto original da Avenida 7 e apenas uma pequena parte assim, da lateral do mosteiro é tirada e a Avenida 7 faz aquela curvazinha, não sei se vocês percebem, a Avenida 7 vem descendo, quando chega no São Bento ela tem uma quebradinha assim para a esquerda, porque senão teria que romper. Mas graças a Deus foi mantido em 95% ou 96% a arquitetura original do mosteiro. Ali em Fragoso, Seabra estava na frente, andando nas coisas, e praticamente o indivíduo que garantiu toda aquela intervenção na cidade, ou certo ou errado, não quero dizer, aqui não vamos entrar no que tem, porque a gente discutir esses problemas urbanísticos que a gente não acaba mais, né? Mas era um homem influente, muito respeitado. Não só a Avenida de Jequitaia também vai ser implantada na cidade. Nós vamos ter prédios públicos como o Palácio Rio Branco, o Palácio da Aclamação, a Seção dos Empregados do Comércio da Bahia, residências magníficas como essa que nós estamos aqui, que é o Palacete Bernardo Martins Catarino, que é projeto do Rossi Batista, um desses homens que veio para cá. A morfologia de Salvador, como a morfologia original e a topografia de Salvador foi modificada com essas intervenções. Tem coisas que já tem estudos feitos por Marco Paraguaçu e outros, então, por exemplo, o aterramento do porto. Mas a gente vê uma série de coisas aqui interessantes, o primeiro arco, o segundo arco, muita coisa feita principalmente para facilitar o transporte urbano de bondes. Seabra teve um projeto ousado de fazer essa reforma urbana da cidade. Mas ele não tinha nenhum recurso, porque o estado da Bahia estava sendo falido, as finanças as dívidas vinham sido empurradas com a barriga pelos sucessivos governadores. Seabra vai em busca de recursos no exterior. Ele vai à França e ele vai a Londres buscar dinheiro. E o grande fiador dele era os Guine. Os Guine, que dominavam o porto de Santos, eram uma das principais potências do Brasil, econômicas, tinha ferrovias, construía estradas, construía barragens, energia elétrica, bondes. Ele era uma grande empreiteira que operava, era um povo que operava em várias direções. Os Guine vêm para cá, se instalam aqui na Bahia, Seabra traz, e eles é que vão negociar o empréstimo na Europa.
Então, essa modernização que a Bahia experimentou, ela dá outros frutos mais tarde. Para seguir em frente, era preciso criar rotas para os investidores. A Bahia, de certa forma, estava separada do resto do Brasil. Estradas boas que nos comunicassem com o resto do país só foram construídas mesmo a partir de 1950. Estrada de ferro era o modo principal de transporte, o que foi uma grande obra de engenharia, quer dizer, grande percepção de engenharias, que infelizmente não continuou. Nós tivemos a figura emblemática do Lauro de Freitas, Lauro Farani Pedreira de Freitas, não é? Mas é muito mais ligado à linha férrea, não é? Ele foi diretor da rede ferroviária aqui na Bahia, um grande político, candidato ao governo da Bahia, e que também foi um homem de ciências. Mas existe uma outra pessoa importante que a gente está esquecendo aí como governador. Mangabeira. Ah, esse aí você falou, Otávio Mangabeira, figura ilustre, professor dessa casa, né? Nesse tempo, Salvador já parece como uma cidade europeia. Os prédios da Avenida 7, da Rua Chile, que foram implantados, eles já davam uma feição. Parece que você está assim, na Bélgica, em Paris, em Roma, entendeu? Por quê? Prédios majestosos, de 4, 5 andares, uma arquitetura Art Nouveau, já estilo rococó, porque tudo que era barroco passou a ser exterminado. A capital, criada ao redor do abrigo das naus marítimas, alcança novas perspectivas com um aeroporto. Que Salvador não tinha aeroporto, a não ser um aeroporto militar, uma base militar que o americano construiu durante a guerra em Ipitanga. E que ele então estatiza esse aeroporto e constrói o aeroporto de Ipitanga, inaugurado na sua gestão. A abertura de avenidas que eram fundamentais, né? Ele teve muito essa visão, que era uma visão que lhe valeu da sua formação de engenheiro, né? Quando da inauguração do aeroporto de Ipitanga, ele precisou ligar o aeroporto à cidade e aí constrói a Avenida Oceânica, que hoje tem o nome de Avenida Otávio Mangabeira, não é? Essa Avenida Oceânica tem uma obra de engenharia interessante também, porque tem as pontes, a primeira ponte, a segunda ponte, a terceira ponte e tal. Obra até da Odebrecht naquele tempo, como o aeroporto também foi obra da Odebrecht. E aí se constrói o Hotel da Bahia, que é muito mais visando hospedar investidores do que turista, na verdade. A engenharia na Bahia, ela saiu da taipa, né? Foi para a alvenaria, depois passou para o cimento e veio o concreto armado, né? Através do cimento Portland, que é o cimento que a gente conhece hoje, e que facultou a construção de grandes obras. Não podemos deixar de falar no desenvolvimento de grandes empresas, e no caso particular da Odebrecht. Norberto Odebrecht é fruto desse momento histórico. Ele se forma em 43, se não me engano, ele se forma em 43, né? E aí ele assume a empresa falida do seu pai e consegue
pagar todos os compromissos e gerar crescimento e desenvolvimento para a sua própria empresa e se transforma na grande empresa baiana transnacional, porque já tem negócios no mundo inteiro. Então, isso fruto de uma formação da engenharia aqui na Bahia e de uma visão de administrador, mas de engenheiro, sobretudo, um grande engenheiro, aplicando uma engenharia de ponta, prevendo a sociedade compartilhada, divisão de bônus dos dividendos. Vamos lembrar que quem mais soube usar o concreto armado da Bahia no século passado foi o Odebrecht. E também a questão do tempo, ou seja, é uma engenharia feita com uma certa velocidade, com uma certa rapidez, com a pré-moldagem até do sistema construtivo, que é uma outra coisa. Quem introduziu a pré-moldagem na Bahia foi Norberto Odebrecht através do seu canteiro de obras. O Odebrecht que tem obras maravilhosas como o Teatro Castro Alves, por exemplo, né? Porque o concreto permitiu que fossem feitos vãos livres, que fossem feitos edifícios não pombalinos, né? Edifícios não pombalinos, edifícios modernos e por aí seguir. E a Odebrecht considera hoje que é uma das maiores empresas do mundo na área de engenharia. Paulo Afonso foi a luz que iluminou todo o caminho para o desenvolvimento do Estado e do Nordeste do país. Aqui na Bahia nós tínhamos poucas usinas, a maioria eram usinas térmicas, como a usina de gasômetro da Preguiça, de Roma, a usina do Dique, e tínhamos a usina hidroelétrica no Rio Paraguaçu, em Bananeiras, que hoje não existe mais, pois está submersa no lago de Pedra do Cavalo. Mas eram usinas pequenas, relativamente, e já não atendiam todo o mercado. A CHESF é uma das obras de engenharia de grande vulto, sob o ponto de vista de engenharia, para a Bahia. E lembre-se o seguinte: Paulo Afonso não serviu somente a Bahia, o Nordeste todo, do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Eles consomem uma porcentagem significativa da energia produzida em Paulo Afonso. Que já foi no governo do Eurico Dutra, o Apolônio Salles era o ministro, mas começa em 49, mas só na década de 50 que ela vai ser inaugurada. Uma obra projetada pelo Marcondes Ferraz. O Marcondes Ferraz, que era o diretor técnico, que foi quem fez o projeto, ele formou-se na França, em Grenoble. Então ele formou-se lá na França. Quando ele voltou aqui para o Brasil, ele já tinha uma experiência da Europa, realmente. Então ele começou a montar a equipe brasileira. A maior dificuldade era essa, você não tinha engenheiro com experiência em barragem desse porte, em usinas desse tipo.
É uma usina que foi pioneira em vários fatores. O Brasil não tinha pessoal com experiência nessa área. Paulo Afonso foi a primeira usina subterrânea das Américas. Então foi uma verdadeira escola. Hoje nós temos a satisfação e o orgulho de dizer que todas as grandes hidroelétricas do Brasil tiveram participação dos engenheiros pioneiros de Paulo Afonso. E que representa um marco importantíssimo na engenharia brasileira. Os projetos anteriores, inclusive os 2 projetos oficiais que ele levou para Getúlio aprovar, ele previa uma usina que a gente chama de usina semi-abrigada. Né? É a usina que, no caso de Paulo Afonso, tem o cânion, que tem uma altura de aproximadamente 80 metros, e quando tem muita cheia, a água sobe no cânion e diminui a queda d'água, então diminui a potência disso aí. Já quando Otávio Marcondes Ferraz, que foi o diretor técnico que fez o projeto de Paulo Afonso, ele previu ser subterrânea. Com isso ele conseguiu fazer 80 metros de queda. Né? Essa usina subterrânea não existia aqui nas Américas. Ninguém tinha experiência disso. Então ele teve que cavar 80 metros, fazer um salão lá embaixo, para depois então ali colocar as 3 máquinas para poder fazer isso. Ele na realidade contou com um engenheiro italiano, Domingo Marchetti, que tinha trabalhado, era um cidadão que nasceu no Lago de Como, formou-se na Escola Politécnica de Milão e depois veio para o Brasil por uma questão de necessidade, porque depois da Primeira Guerra Mundial não tinha emprego para o pessoal lá. Ele veio para São Paulo e de lá foi para Paulo Afonso e exatamente com o pessoal, os engenheiros daqui do Brasil, eles conseguiram fazer esse salão a 80 metros para poder botar as máquinas. Então foram duas áreas muito difíceis. Evidentemente que para poder fazer tudo isso, eles tiveram que construir uma cidade em Paulo Afonso. Porque naquele tempo a cachoeira chamava-se Paulo Afonso. Paulo Afonso deve ter vindo de uma sesmaria que foi dada a um português chamado Paulo de Afonso Viveiros. Paulo Viveiro de Afonso, né? Daí veio o nome Paulo Afonso. Os engenheiros, na realidade, foram, digamos, os bandeirantes da época, né? Face às dificuldades e os desafios que teve na construção. Não existia cidade. Quando nós chegamos lá, tinha uma casa de alvenaria e 10 barracos. Então ele fez uma mini cidade, com 3 bairros, um bairro onde moravam os operários, outros moravam os mestres e outro moravam os engenheiros. Era o bairro Operário, Alves de Souza e General Dutra. O Brasil não tinha nas escolas de engenharia e nas próprias escolas técnicas, não tinha pessoal com essa formação. Nós chegamos a ter 1.100 engenheiros. Porém, nós temos uma grande quantidade de engenheiros da parte elétrica, mas nós temos engenheiro civil, nós temos engenheiro mecânico, engenheiro químico, agrônomo, porque tudo isso eu estou interligado. Quer dizer, você observa que eu tenho energia 24 horas por dia durante o ano todo. Então eu tenho que ter uma equipe de plantão que cuide, por exemplo, da parte civil, porque toda parte, digamos, de barragem, da própria usina, foi tudo pessoal civil, né? A parte, digamos, de mecânica, porque toda aquela parte ali de geradores, e turbinas, e stop log, né? Tudo aquilo ali funciona através, tem também o apoio do pessoal o pessoal da mecânica. Mas nós temos que ter também a parte química, porque nós temos que analisar toda a água nossa que tem, tá certo, né? Nós temos que ter a parte de agronomia, porque nós temos também todo em volta do reservatório, tem toda a vegetação que eu tenho que cuidar disso aí também.
pouca gente sabe que Lampião, quando ele veio com o Rio de Pernambuco, ele atravessou o São Francisco, na região de Glória, e se estabeleceu naquela região. Houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros, divididos em grupos estratégicos de ação bem sincronizadas. Por que ele estabeleceu ali? Primeiro porque, naquele tempo, a polícia não ia de um lado para outro, de um estado para outro. Segundo que aquela região tem o Raso da Catarina. É uma região muito inóspita, de 6.400 km². Então, é uma região que até hoje, você não conhecendo ali, você não consegue entrar naquela região. Desses muitos cabras sem nome, entregues à vida errante e perigosa de salteadores das caatingas e carrascais, alguns eram, sem dúvida, poetas e cantores. Então, ele foi para aquela região ali, exatamente por isso, porque ele tinha uma proteção, ele começou a conhecer aquela região todinha, recrutou o pessoal daquela região. Para você ter uma ideia, 47 dos cangaceiros eram de Paulo Afonso, inclusive Maria Bonita. Maria Bonita nasceu em Paulo Afonso, né? Lídia nasceu em Paulo Afonso, né? Então várias delas nasceram ali e começaram então a entrar no cangaço. Tanto que até Paulo Afonso não existia mulher no cangaço. E ao clarão da lua sertaneja, no intervalo dos combates, suas vozes falavam docemente de mulheres, de amor. Ele chegou lá em 1928 e ficou até 28 de julho de 1938, quando foi morto. Então não tinha nada naquela região. Quando a Chester chegou... Não tinha nada ainda, era caatinga, mato, caatinga. Não tinha ainda residência, não tinha nada. Também não tinha nada, tinha essa casa de alvenaria onde nós moramos, mais os barracos. Nós morávamos na casa de hóspede, na casa grande chamada, onde tinha o quarto do Dr. Marcondes, tinha uma estação de rádio, para contato com o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E tinha os outros quartos onde os engenheiros já presentes aqui dormiam. Eram 6 em cada quarto, era uma confusão danada. Então a Chester teve que construir uma verdadeira cidade. E ela, ao construir essa cidade, houve uma sugestão de Afrânio de Carvalho, que era nesse tempo era consultor jurídico, para que cercasse todo o acampamento e a cidade para ele ser o responsável. Além do mais, era uma área de muita influência dos cangaços ainda. Com isso aí, a Chester, ao cercar essa coisa, a Chester também foi uma empresa que trazia a expectativa para o nordestino. O nordestino, na hora da seca, corria todo ele para o sul do país. E trazendo uma obra dessa, era um emprego, digamos, constante para o pessoal. Mas a Chester não podia absorver todas as pessoas que vinham para lá. Então, essas pessoas começaram a construir as casas fora do acampamento. E ao clarão da lua sertaneja, no intervalo dos combates, suas vozes falavam docemente de mulheres, de amor. A Chester, para mim, foi a verdadeira redenção do Nordeste. Paulo Afonso foi tudo.
simples existência de Paulo Afonso mostrou ao governo, né, e entre eles eu vou citar um elemento extraordinário da Bahia, Rômulo Almeida, né, que tinha uma visão sobrenatural da indústria e do Nordeste de um modo geral, e do país também, e ele incentivou, vamos dizer assim, temos Paulo Afonso e outras energias também viáveis a partir de Paulo Afonso, né? Procurou juntar. E aí nós vamos ter o processo de industrialização da Bahia. E aí que se dá com Rômulo Almeida, o grande idealizador. Ele, como Inácio Rangel e outros, digamos, um marco na política de desenvolvimento desse país. EPUCS foi um planejamento na Bahia, foi. Outro planejamento, quem fez em relação ao polo, Rômulo Almeida. Então nós devemos muito, a engenharia deve muito na Bahia e deve muito a Rômulo Almeida. Eu diria que foi um divisor de águas na Bahia e, sem dúvida, um dos grandes homens do século XX na Bahia, o Rômulo Almeida. Essa é uma outra coisa. Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. O petróleo foi descoberto na Bahia, em Lobato, aqui no subúrbio. A Petrobras foi fundada aqui na Bahia em 53. Primeiro aspecto a ser mencionado, primeiro curso de extensão de petróleo, de engenharia de petróleo, foi feito nessa casa, em 1953. Ok? Então, é um registro que pouca gente sabe, mas essa escola formou engenheiros de petróleo. Não só em 53, mas 53 foi a primeira turma. E devido ao sucesso desse curso, eles programaram um curso de Geologia de Petróleo e Engenharia de Petróleo na Bahia, que teve início em 1957. Eu vim para cá, logo que o curso foi inaugurado, eu comecei a participar do curso. Então, com isso, se formou gente para a Petrobras. O primeiro curso de processamento de petróleo feito na Bahia foi feito com apoio dessa escola. Nós tivemos diversos cursos na área petrolífera e nós exportamos profissionais, notadamente para a área da Bacia de Campos, onde as maiores produtividades passaram a existir. Mas não é só isso, é que entre 54 e 74, ou seja, 20 anos, quando a Petrobras começa a fazer as primeiras perfurações em Campos, uma coisa marcante. De onde saíram esses recursos? Do óleo da Bahia. O que a Bahia ganhou com isso? É bom que se pergunte. Então esse é um aspecto interessante e contraditório da história da engenharia na Bahia. Porque se de um lado nós tivemos a criação de cursos que inicialmente foram muito fortes e importantes para o Brasil, nós mantivemos ainda esses cursos num número muito reduzido, mas eles foram fundamentais para nós exportarmos profissionais que criaram outros cursos e outros processos de desenvolvimento no Brasil inteiro. Porque a Petrobras se estruturou nacionalmente, se estruturou internacionalmente, financiou pesquisas para a perfuração de petróleo, inclusive no mar, com os recursos advindos do petróleo da Bahia. Alguém se lembra disso? Era bom que lembrasse. Então essa é uma contradição interessante do nosso Estado. A engenharia brasileira cresce com a Petrobras. E aonde nasceu isso? Nasceu aqui. Mas as pessoas não têm memória. A primeira refinaria nossa é Mataripe, né? Então nós tivemos aqui um pioneirismo do petróleo.
porque na verdade ele traz novas divisas, mas ele de algum modo, essas novas divisas serviram para criar o polo petroquímico, na medida em que o Estado tinha condições de se manter, apesar das baixas produtividades que as diversas culturas e criações da Bahia possuíam, né? E, consequentemente, gerou desenvolvimento de uma indústria à parte disso, que é subsidiária do petróleo, que é a gasolina, é o asfalto e a petroquímica, né? O polo petroquímico é de 79, mas começou em 75. Isso. Quem era o governo em 75? Caio. Muito bom. Você sabe o que foi pensado para a Bahia? Um polo petroquímico, um polo de fertilizantes, um polo metalomecânico e um polo eletromecânico. Só que nós só ficamos no polo petroquímico. Quer dizer, quando o país planeja, ainda tem um problema que nem sempre é executado.
Salvador não tinha essa forma que está aí, né? Sem contar na Baixa do Sapateiro, que é um riacho ali pelo meio, que foi canalizado, está lá embaixo. Uma obra importante de Seabra é a Baixa dos Sapateiros. Antes disso, eu não me lembro qual governo, já tinha havido um planejamento para a reformulação da cidade. Só que esse projeto ele não foi executado na sua totalidade. E não foi com Seabra, foi antes. Por quê? Por quê? Porque a Bahia era sede de muitas doenças. E aí você tem um problema grave. Sempre houve queixa em relação à Baixa Sapateiro, que era conhecida como a Rua da Vala. Por que Rua da Vala? Todos os detritos, tudo que vinha dos matadores da região do Barbalho, lá de cima, Santo Antônio do Cabo de Santana, era jogada nesse rio, no Rio das Tripas. Você tinha muitos problemas de ordem sanitária. E era uma contaminação muito grande. A população do estado pobre, concentrada em Salvador, com condições mínimas de higiene e sujeita a pestes frequentes. E ele, o que é que ele fez? Ele urbanizou, ele fez a Baixa Sapateiro, ele conseguiu fazer com que o rio fosse anulado em sua essência negativa e transformou a área numa área comercial, numa área de moradia. E então uma grande obra que ele fez, que realmente foi a urbanização da Baixa Sapateiro. Um bocado de coisa era a figura, viu? As invasões convivem com desenhos dos vanguardistas italianos. Agora circula-se em avenidas. A cidade cresce. Destrói-se, constrói-se. Na realidade, o Seabra era um indivíduo que queria, como seguindo a mesma filosofia do Prestes Maia, eles queriam transformar Salvador numa cidade como se fosse Paris. Naquela época, o mundo todo passou por reforma. Vai começar aqui o exemplo, era Paris através do Haussmann. E a ideia que tinha havido em Paris, justamente na época de Haussmann, foi justamente abrir aquelas grandes avenidas. Essa tendência proliferou e precisávamos ter cidades largas, limpas, higiênicas, iluminadas, por causa da segurança e tal. Então, isso encantava as pessoas, que queriam sentir. E em Paris, Salvador é como uma capital europeia multissecular. Se estamos numa rua como essa, cheia de movimentos, de vibração, de dinamismo do século XX, no início do século, Pereira Passos, no Rio de Janeiro, constrói a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, baseado nos grandes boulevards parisienses. Então, Paris era o centro do mundo naquela época, e as suas largas avenidas, os seus canais, as suas ruas transversais, eram um modelo para o mundo inteiro de urbanismo. E esse modelo foi transplantado para o Brasil através de Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Seabra, claro, naquele tempo que ele morava lá, o Rio de Janeiro era a capital da República, Seabra ficou bastante impressionado
com a modernização do Rio de Janeiro. Então ele traz uma nova tecnologia também, uma nova linguagem de intervenções urbanas e moderniza a cidade com vias largas e com alamedas. Alamedas não, porque se dá por causa dos álamos, e aqui não se plantava álamos, mas ruas arborizadas, como nós temos toda a Avenida 7, que lamentavelmente as árvores estão podadas, só restou o trecho do Corredor da Vitória. Mas ele fez um plantio na cidade, já pensando no pulmão, no bem-estar, no sombreamento, na qualidade de vida, né? E na possibilidade do fluir do trânsito na cidade. Não foram contempladas na cultura, vamos dizer assim, de início do século XX, a ideia da cidade higienista, da cidade salubre, da cidade de vias largas, iluminadas, né? Da cidade luz, que era Paris, era uma coisa que prevalecia muito na cabeça dos administradores. O higienismo passa a ser cultivado a partir de quem em Paris, que Paris muito antes tinha sido dessa maneira, quando abriu os boulevards, Paris foi um saneamento muito grande, ruas limpas, coleta de lixo, esgoto, correndo por tubos embaixo da via pública. À medida que vai passando o tempo, é que se você começa a fazer numa cidade como Salvador, tirar a irregularidade e o charme, que é o charme das suas ruas, colocando aquelas avenidas, né? Abre-se mão da memória para erguer a cidade do futuro. Esse momento é um momento que há um conflito da modernidade com a memória. Eu acho que as duas coisas podem ser pensadas juntas. E eu sou penso sempre em vanguarda, embora seja um homem que trabalha com a memória. Mas acho que com inteligência, e a engenharia permite isso, permite você contornar. Então Seabra foi um grande, entre aspas, demoliu muita coisa, perdemos parte do nosso patrimônio, óbvio, foi o preço que pagamos por esse progresso do início do século. A cidade é exatamente uma área de engenharia, né? Claro, ela está o tempo todo crescendo, então ela está o tempo todo se desenvolvendo, então você tem que dar soluções. Às vezes costumam colocar em cima do Arlindo Fragoso a culpa de terem derrubado uma porção de monumentos, né? Pode questionar que ele saiu destruindo todo o patrimônio artístico, histórico e cultural, mas foi uma necessidade de época. A cidade já não comportava mais não ter por onde ir e não ter por onde fluir e como fluir. Era viável em termos financeiros e políticos, vamos dizer, que mesmo a abertura da Avenida 7 gerou protestos. Então, dentro dessa conjunção político-econômica, foi feito. Teve que fazer, não podia, como diz De Gaulle, fazer omelete sem quebrar os ovos. Arrancou um pedaço da igreja de São Pedro, arrancou o jardim do Instituto Geográfico Histórico. Teve que ampliar a Praça da Sé, não teve jeito, saiu pegando o que tinha considerado velho, né, que na verdade é que estava maltratado, né? O que se diz, por exemplo, que a Igreja da Sé que foi demolida, ela só tinha casca. Mas deixou realmente uma avenida espetacular, que naquele dia você imaginou, ali na Igreja de São Pedro, estrangulava aquilo para... não tinha nem 10 metros de largura de rua.
Então a ideia dele foi uma ideia boa de fazer novos aterros, criar novas avenidas na Cidade Baixa e principalmente abrir a cidade para o norte. O norte como? Tirar a cidade do aperto que era a partir do São Bento e levar ela até em direção à Vitória, a Graça, Campo Grande, São Pedro. São Pedro Velho. Que é onde tem um relógio e até o Foz São Pedro. Nesses alargamentos que foram feitos, as Mercês foi cortado também. O alargamento da Avenida 7, né? Destruíram a igreja de São Pedro inteira, o São Pedro Velho. Linda. A igreja da Ajuda era muito mais bonita, que fizeram aquela dali, a primeira, Depois a Mercês, Rosário, tudo foram modificadas por conta da necessidade. E lá estaremos, contemplando através dos quadros, esculturas, pinturas, azulejos, os primórdios de nossa vida. Nós devemos conservar, na medida que possível, os nossos prédios históricos. Eu concordo. Tem determinada coisa que a gente tem que aceitar porque a cidade estava crescendo. Ou que a cidade grande, às vezes eu acho um pouco incompatível a gente querer que a cidade cresça e não querer demolir nada. Alguma coisa vai ter que ser substituída. Só que às vezes demolem com uma coisa de muito má qualidade. Então, quando é de má qualidade ou sem razão, aí é digno de crítica. Há coisas, eu falei aí, por exemplo, na abertura da Avenida 7, e que causou dano em alguns prédios. Mas se você olhar, o pessoal racionalizou para ter um dano mínimo. Nós, brasileiros, temos não prezamos muito a tradição, não procuramos preservar a história. Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, todo mundo malha às vezes Salvador. O Rio de Janeiro foi triste. No Rio de Janeiro é um dos exemplos mais marcantes para isso. A primeira coisa que eles fizeram no Rio de Janeiro, quando resolveram melhorar a cidade, foi arrasar e fazer desaparecer o Morro do Castelo, onde a cidade tinha sido fundada. Você não tem mais a origem da cidade. Aqui está tudo mantido no lugar. Qualquer ação antrópica existe ou gera danos colaterais. Mas em termos baianos isso é relativamente reduzido. Onde houve maior resistência, felizmente houve, foi atendido, foi o Mosteiro de São Bento. Demolindo o estritamente essencial, porque você não vai poder deixar a cidade engessada, né? Mas o estritamente e seletivamente daquilo que não é representativo do ponto de vista cultural. A gente tem na família sempre críticas à demolição da antiga Casa da Moeda e Biblioteca Pública do Estado, que depois de muito tempo virou o local da prefeitura nossa, né? Mas na época demoliram para nada. Então, a falta de respeito um pouco pelos monumentos históricos. O pessoal pensa às vezes que uma coisa velha, uma coisa antiga é uma coisa velha, esquece da história. Então foi daquela coisa antiga que veio chegando nessa coisa que a gente tem atual. Às vezes eu acho um pouco descaracterizada quando eu olho assim, eu tenho mais foco para coisa antiga, já que eu fiz todos os cursos de pós em restauro. Porque todo edifício é histórico, né? Bom, qualquer edifício que você chegar e dizer ele terminou de construir ontem, ele já é histórico, né? Há muito de misticismo no conceito de que o novo se sobrepõe ao velho. Porque muito bem pode haver uma conciliação de respeitando-se, guardando-se a memória, você ter. Hoje em dia tem solução para tudo na vida de maneira urbanística e arquitetônica. Então não há necessidade hoje de que tenhamos que ter essa destruição. Mas naquela época isso era uma coisa que não era uma coisa muito pacífica. Então alguns trabalhos foram feitos de saneamento e arquitetônico
mas que causam até hoje arrepios em muita gente, porque você foi obrigado para dar, digamos, uma certa condição na cidade de derrubar alguns prédios antigos. Então isso é motivo de crítica até hoje. Em primeiro lugar, eu diria, o campo de engenharia é mais vasto que o próprio universo. Do universo nós conhecemos algumas forças físicas, tais como a eletricidade, a gravimetria, né, e magnetometria. Esquecemos que pode